alunos, tudo bem com vocês? A Tia está aqui mais uma vez para mais uma aula. E antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, quero dizer a todos vocês que a Tia está com bastante saudades e que vocês continuem em casa, se cuidando, se protegendo e principalmente se divertindo e estudando, tá certo, meus amores? Então vamos lá para a nossa primeira aula da semana, que é a aula de língua portuguesa. Nós vimos na nossa última aula sobre palavras com M e N. E hoje iremos ver o outro assunto que fala justamente sobre acentos agudo e circunflexo. A gente vai entender um pouquinho como se utiliza cada um deles e em quais momentos que nós podemos utilizar o acento agudo e tanto o acento circunflexo. Mas antes, na atividade de vocês, tem um texto para que vocês possam realizar a leitura e logo em seguida a atividade. E o assunto que iremos ver justamente é sobre os acentos agudo e circunflexo. O acento agudo, ele é utilizado justamente nas vogais que são abertas. Isto mesmo, a gente vai perceber a presença do acento agudo nas vogais que são abertas, como A, E, O. Mas também nas semivogais, que são I e U. Então, a gente vai perceber a presença do acento agudo praticamente em todas as vogais, A, E, I, O, U. Então, para a gente não se confundir na hora de colocar o acento agudo, é necessário a gente perceber justamente a questão do som da letra em relação à palavra em que ela está. Digamos que eu tenho uma palavra sofá. Eu percebo que minha palavra sofá, em sua última sílaba, tem justamente uma vogal que é a letra A. E quando eu digo a palavra sofá, eu percebo que possui um som aberto em relação à vogal. Isto mesmo. Quando a gente se refere ao acento agudo, a gente tem que perceber justamente se a minha sílaba tônica, que é a sílaba Fá, possui justamente um som aberto, só Fá. Então eu vou perceber que eu vou utilizar justamente o meu acento agudo. Como o acento agudo ele é utilizado em todas as vogais, é necessário você perceber qual é a sílaba tônica da palavra. A minha sílaba tônica em relação ao acento agudo é aquela que apresenta um som aberto, como a palavra só Fá. Mas também eu tenho a palavra parabéns. Parabéns. Qual a minha sílaba tônica? É parabéns. Qual é? É justamente o bens. Bens. É justamente onde apresenta a sílaba tônica com som aberto. É diferente das sílabas pa, irá. Parabéns. Bens. A gente percebe justamente que possui um som aberto em relação à vogal E. Então, a gente vai perceber que a minha sílaba tônica está justamente no finalzinho da minha palavra. Eu tenho também a palavra próximo. Próximo. Palavra próximo. Eu vou perceber qual é a minha sílaba tônica. É aquela que possui justamente o som aberto. Próximo. Então, vou acentuar justamente com o acento agudo. E tenho também a palavra último. Último. Eu percebo quem é a minha sílaba tônica e vou acentuar de acordo com o que eu entendi. Último. Qual é a sílaba que apresenta um som aberto em relação à vogal? É justamente a minha primeira sílaba. Último. Último. A gente percebe justamente o som aberto. Então, a gente vai e acentua justamente com acento agudo. Vocês têm costume de dizer que acento agudo é justamente esse tracinho acima, mas o correto é falar acento agudo, tá certo? E o acento agudo é utilizado justamente acima das vogais A, E, I, O e U, justamente para indicar que a minha sílaba tônica possui um som aberto. E nós temos aqui a palavra vírus. A gente percebe que possui a vogal I e também a vogal U. Mas qual é a minha sílaba tônica? Aquela que apresenta o som aberto.
É a minha primeira sílaba ou a última? Vírus. Então, crianças, quando vocês têm dúvida, é necessário vocês pronunciarem a palavra. Caso que vocês continuem com dúvida, lê uma palavra, releia uma palavra, pronuncie a palavra várias vezes para não ficar em dúvida em questão de acentuar a palavra, tá certo? Mas é necessário que vocês percebam justamente em relação ao acento agudo, para que ele é utilizado. É justamente para indicar o som aberto em sua sílaba tônica dentro da palavra. Nós temos a palavra vírus. A gente percebe que a palavra vírus, ela possui a sílaba tônica, que é logo no início, e que é a vogal I que vai ser acentuada, porque justamente a minha sílaba tônica é a que apresenta o som aberto. Vírus. Então, para que vocês não fiquem em dúvida em relação ao acento agudo, é necessário vocês perceberem justamente isso. É utilizado em todas as vogais e a sílaba tônica é aquela que apresenta o som aberto para que eu possa acentuar com acento agudo. Mas agora eu vou utilizar o acento circunflexo. Como é que eu utilizo o acento circunflexo? É diferentemente justamente do acento agudo. O agudo, a gente tem que perceber justamente o som aberto da sílaba tônica. Já no acento circunflexo, é necessário você perceber se a sílaba tônica tem um som fechado. Isto mesmo. É utilizado apenas nas vogais A, E ou O, tá certo? Não é em todas, é apenas em A, E e O. Então, se acontecer uma palavra que apresente a sílaba tônica e lá nessa sílaba tônica tem as vogais I e U, você já sabe, vai ser acentuada justamente com acento agudo. Para ser acento circunflexo, é necessário que seja a vogal A, E ou O e que tenha a minha sílaba tônica com som fechado, como as palavras que estão aqui. Você, se, eu percebo que possui um som fechado. Você. E a gente percebe justamente que a minha vogal que está recebendo acento circunflexo é justamente a minha vogal E. Temos também a palavra judô. Judô. Eu percebo o quê? Que a minha sílaba tônica tem um som fechado. Judô. Judô. Então a gente tem que perceber justamente quem é a minha sílaba tônica. Então quando eu sei quem é a minha sílaba tônica, aquela que apresenta com mais intensidade um som mais fechadinho, eu vou acentuar justamente com acento circunflexo. Judô. Nós temos também a palavra lâmpada. É uma palavra bastante conhecida e praticamente nós utilizamos no dia a dia. Então, lâmpada, lâmpada. Qual é a sílaba tônica da palavra lâmpada? Aquela que apresenta o som fechado. Qual é? É o pá. A gente já percebe que não é pá. Dá também não. Lã. Já temos o que? O som mais fechado. Lâmpada. Então vai ser justamente a sílaba tônica. Aquela que apresenta o som fechado e vai ser acentuada justamente com o circunflexo. Então, o acento circunflexo é justamente aquele acento que é utilizado dentro da sílaba tônica, que apresenta o som mais fechadinho. E a gente vai perceber o acento circunflexo justamente nas vogais A, E e O. Para que vocês também não fiquem em dúvida como utilizar o acento circunflexo, é necessário que vocês o quê? Pratiquem, leiam bastante, conheçam novas palavras e principalmente escrever. Assim que a gente lê, escreve e fala ao mesmo tempo, a gente vai perceber a diferença de uma palavra para outra, a gente vai perceber qual a sílaba tônica daquela palavra, qual o acento agudo que eu vou utilizar, ou o acento circunflexo. A gente vai perceber justamente essa questão. Então, é necessário que vocês percebam, além das regras, é necessário também a prática, tá certo, crianças? Então, resumindo, os acentos agudo e circunflexo. Acento agudo tem uma função diferente do acento circunflexo. O acento agudo, ele é utilizado
pronunciado em todas as vogais, para que a sílaba tônica apresente um som aberto, como sofá, próximo, último, fácil, público, líquido, último. Todas essas palavras são acentuadas com acento agudo. A gente vai perceber que possui a sílaba tônica com som aberto. Já o acento circunflexo, a gente vai utilizar justamente nas vogais A, E e O. E apresenta justamente a sílaba tônica com som fechado, como as palavras você, judô, lâmpada, mês, influência, vovô, pêssego, alô, Tânia, gênero, estômago. Todas essas palavras que apresentam a sílaba tônica têm justamente um som fechado. Então, para concluir a aula de hoje, a atividade de vocês está no livro. As páginas são 77, 78, 79 e 80, porque tem um texto logo no início e em seguida a atividade relacionada com o texto e em relação ao assunto também. É uma página bem curtinha, é uma atividade bem curta em relação aos acentos agudo e circunflexo. Em seguida temos o livro de reforço, páginas 109 e 110, de acordo com o assunto que temos aqui. Livro de gramática 51 e 52 e literatura infantil 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Tanto o livro quanto o livro de reforço e também o livro de gramática, se eu não me engano, fala justamente sobre os acentos agudo e circunflexo. Antes vocês realizam a atividade em relação ao texto que vocês irão ler com calma, com tranquilidade e responder de acordo com o texto e com o seu entendimento. E em seguida tem a atividade relacionada ao assunto, acentos agudo e circunflexo. Então, crianças, assistam a aula do início ao fim para não ficar com dúvida nenhuma em como utilizar os acentos agudo e circunflexo, tá certo? E qualquer dúvida, podem dar uma olhadinha no vídeo várias vezes, tá certo? E no livro tem todo o assunto bem explicadinho, não há dúvida alguma. É uma questão de leitura, de prática e principalmente interesse. Se você está interessado em aprender, vocês aprendem, tá certo, meus amores? Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Estude, se divirtam, fiquem com Deus e até a próxima.